O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O caminho do reino de Deus passa pela conversão. O Senhor hoje nos chama a entrar no seu reino, a participar do reino de Deus, a viver aquilo que Deus preparou para nós. Então o Senhor nos aponta o caminho para que o reino de Deus aconteça na nossa vida, para que o reino de Deus aconteça no nosso coração. E qual é o caminho para que o reino de Deus aconteça no nosso coração? Em uma palavra, conversão. Mudar a nossa vida para a gente andar no caminho de Deus, para a gente andar na estrada de Deus. Se trata de uma decisão radical, uma coisa decisiva na nossa vida. Para onde eu estou indo com a minha vida? Quem está sendo o guia da minha vida? Quem é que está guiando os meus passos? Se o Senhor está guiando os meus passos, muito bem, caminhemos. Mas se outra coisa tomou o lugar de Deus na nossa vida, e com muita facilidade isso acontece, então nós precisamos voltar para o caminho de Deus. Voltar à presença do Senhor para que Ele guie os nossos passos. É muito fácil outra coisa tomar o lugar, mas o Senhor nos aponta o caminho para que a gente não seja enganado, para que a gente não se perca na estrada, para que a gente não perca o rumo da nossa vida. O Senhor nos mostra o caminho. Então tem 2 coisas importantes que o Senhor nos ensinou hoje, para nós participarmos do seu reino. Uma que é ouvir a sua palavra. Veja que o pai tinha 2 filhos, e para os 2 filhos ele fala, e os 2 filhos escutam o que o pai está falando.
Então nós precisamos, antes de tudo, escutar a palavra de Deus. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nada vai acontecer na nossa vida, nada vai mudar na nossa vida. A graça não entra na nossa vida, porque a ação de Deus na nossa vida acontece pela sua palavra. É a palavra de Deus que entra na nossa vida e transforma a nossa vida. Então nós precisamos aprender a escutar a palavra de Deus. Hoje um dia propício, porque hoje sendo o dia da Bíblia, ainda mais nós somos lembrados da importância de escutar a palavra de Deus. E como isso é importante, porque a gente pode escutar outras coisas, tantas outras vozes entram no nosso ouvido, no nosso coração e distrai a nossa vida. Às vezes a nossa vontade, os nossos pensamentos, aquilo que o mundo oferece, os enganos que o inimigo oferece para nos distrair de Deus, tudo isso vem ao ouvido do homem. E nós precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus nos dá direção. Quando nós escutamos, nós recebemos a direção, a orientação certa para onde nós devemos ir para viver no reino de Deus. Então a palavra de Deus nos dá o caminho, a estrada. E não somente isso, ela nos dá também a força para continuarmos nessa estrada. Quando nós ouvimos, é colocado no nosso coração a semente da palavra de Deus. Nós recebemos orientação, esclarecimento, se nós estamos indo na direção certa, ou se precisamos mudar de caminho. E recebemos a força do Espírito Santo para continuar no caminho certo, ou então para deixar o caminho errado. Então essa é a graça que nós recebemos quando nós ouvimos. Como é que a gente faz para ouvir? A gente precisa aprender a gerar no nosso coração silêncio para escutar. Gerar no nosso coração atenção para escutar. Um coração atento, que não se distrai com facilidade, que fica com o olhar voltado para a palavra de Deus, para escutar o que o Senhor nos fala. E tempo, porque a nossa época, tudo é muito rápido, tudo é na velocidade de um clique, e a pessoa procura as respostas na rapidez do clique. Deus não trabalha na rapidez do clique, Deus trabalha em outro ritmo. Então a gente parar para escutar a voz de Deus, gastar tempo da nossa vida para ouvir a voz de Deus. Isso é a coisa mais importante da nossa vida, escutar a palavra do Senhor, porque é o que permite a entrada no reino. O inimigo, sabendo disso, vai fazer de tudo para que você não escute a palavra de Deus. De tudo. Acontece de tudo para a gente colocar uma desculpa e não gastar o nosso tempo ouvindo a palavra de Deus. Mas o Senhor insiste conosco: escute. Então essa é a primeira coisa importante, escutar a palavra de Deus. E a segunda coisa importante é que não basta só escutar. Escutar é o começo da história. É preciso que a gente coloque em prática aquilo que a gente escutou. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, exercitar a palavra de Deus. Aquilo que entrou no nosso coração precisa se transformar em comportamento na minha vida. Senão, é uma palavra que Deus deu, mas que a gente não aproveitou.
Aqui uma grande decisão: quando é que eu escuto, quando é que eu começo a praticar a palavra de Deus na minha vida? Quando eu deixo a minha vontade, meus projetos, minha maneira de ver as coisas de lado e começo a me preocupar com os projetos de Deus, com a vontade de Deus, com o jeito que Deus vê as coisas. Praticar a palavra de Deus é viver do jeito de Deus, ficar parecido com Jesus, praticar as virtudes de Jesus, as características de Jesus, a humildade, a paciência, a simplicidade, a caridade, o desapego. A gente vai exercitando essas coisas e vai ficando parecido com o nosso Senhor. Então isso é praticar a palavra de Deus, em tudo que nós fizermos, em qualquer coisa que a gente estiver fazendo, desde que seja bom, seja obra de misericórdia, a gente exercite as virtudes. Quando a gente escuta fazer a vontade de Deus, talvez a gente nem recorde mais o que significa isso, né? Mas eu falei das virtudes e tem também as coisas práticas da nossa vida, chamada obras de misericórdia. Obras de misericórdia, ajudar quem necessita, ajudar onde é necessário, dar água a quem tem sede, dar pão a quem tem fome. Obras de misericórdia corporal, mas obras de misericórdia também espiritual, que são ainda mais altas. Corrigir os que erram, ensinar os que precisam de ensinamento, dar bons conselhos. Então, a gente tem um caminho deixado por Deus, para que a gente entre no reino de Deus. Quando a gente anda por esse caminho, quando a gente escuta a palavra e pratica a palavra, o reino de Deus acontece na nossa vida. Então que o Senhor nos ajude a ir em direção a Ele, escutar e viver a sua palavra, não buscando que aconteça a nossa vontade, mas que aconteça a vontade de Deus, não os meus interesses, mas os interesses de Deus. É assim que o reino de Deus acontece na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a andar nesse caminho de justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.